Olá, boa noite. Hoje é 28/10/2024. Estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e a glória de Deus, em nome de Jesus, lendo as Escrituras Sagradas. Então, tem gente que não crê, tem gente que não gosta, e aí a pessoa arrumará umas consequências ruins para a vida, tanto aqui na terra como a vida eterna. Então, como eu digo para você, a palavra de Deus tem a pessoa é absolvida. Você sabe quando está numa condição de condenação eterna, quando está cometendo crimes espiritual, e você sabe que quando você não está mais cometendo crime espiritual, você já está absolvido na terra. Então, quando você chegar a morrer, você vai para o seio de Abraão. Então, do seio de Abraão, você irá para a reunião e viver eternamente lá com Deus na eternidade. Se você estiver na condenação eterna, o que é que acontece? Você, quando morrer, você vai para o lugar de pranto e ranger de dente, ou para o inferno, para o Hades. Então, de lá, infelizmente, quem está lá vai ser tirado e vai para o trono branco e receberá a condenação da segunda morte, o lago que arde com fogo e com enxofre. Então, todo dia o ser humano tem oportunidades de Deus de se arrepender e de não fazer mais o pecado de condenação de morte eterna. Amém? Então, como é que você vai saber quais são os pecados de condenação eterna? Fazer o mal, caluniar, atrapalhar, aborrecer, injuriar, isso também é. Mentir, várias e várias outras coisas é. Então, tem gente que cada vez mais está se condenando, está cometendo coisas que é de condenação eterna, crimes espirituais. Tem os crimes espirituais e os crimes físicos. E tem crimes físicos que geram o crime espiritual. Então Deus quer livrar o ser humano de quê? De cometer o crime físico e o espiritual, para que não perca a liberdade aqui na terra e não perda a liberdade eterna, para que não seja preso aqui e nem seja preso eternamente. Aqui nem tanto, mas eternamente a pior condenação que um ser humano, alguns vão ter e alguns não vão ter, por o fato de crer e obedecer a palavra. Alguns vão ter por o fato de não crer e não obedecer. Então tem um livre-arbítrio, a pessoa crê e obedecer, crê e não obedecer, e não crê e não obedecer. Então aí cabe a cada um escolher se vai realmente querer obedecer ou não. Tem gente que não está nem aí. Só que quando morrer é que ele vai saber. É que ele vai saber o quanto era errado o que ele fazia, de não crer na palavra, de ser contra quem lê a palavra, de ser contra os ensinamentos, os mandamentos de Jesus Cristo, de ser contra a vontade do Senhor. Aí a gente vai se arrepender. Vai se arrepender porque lá nesses lugares não é só o espírito, a alma que queima. Jesus disse que temeante é aquele que pode jogar o corpo e a alma no inferno. Olha só o quanto é terrível. Então, aqui em Deuteronômio 19, versículo 14, está escrito assim: ó, não mudes o marco do termo do teu próximo, que colocaram os antigos na tua herança, que possuíres na terra, que te dá o Senhor teu Deus para possuíres. Então eles não tinham que ser injustos. Se eles fossem injustos, e tirassem o direito do seu semelhante, eles não estariam de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com a lei. Então era bom, porque fazer eles estarem desagradando ao Senhor e fazer eles perder a salvação. Como hoje, tem gente que está fazendo coisa errada, mandando fazer, sendo contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, e está sendo injusto e vai se arrepender. Seja novo, seja velho, não tem como escapar. Se tiver contra o Senhor, contra a vontade do Senhor, não tem como viver eternamente ao lado dele. Não tem condição. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse. Pela boca de 2 ou 3 se estabelecerá um negócio. Então ninguém poderia receber nenhuma acusação
se fosse por a boca de uma pessoa, mas por a boca de 3 pessoas. E ainda a pessoa ia fazer a prova com Deus para saber se aquelas testemunhas estavam sendo falsas ou não. Então, tem gente que infelizmente quer ser testemunha falsa. Ser testemunha falsa. Fulano fez isso, fulano é isso, sem a pessoa ser. Levantar falso testemunho contra o próximo. Isso é uma das coisas que chama 10 mandamentos, que tem no Novo também, que é pecado e que é condenação, condição, pecado de condição eterna. E condenação eterna. Quando se levantará testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante ao Senhor, diante do sacerdote e diante dos juízes que houver naqueles dias. Então, se as pessoas se levantassem para ser falsa testemunha, eles têm que ir perante o Senhor. Apresentarão perante o Senhor, diante do sacerdote e dos juízes que houvesse naqueles dias. Aí, se a pessoa estivesse sendo falsa testemunha, era revelada. Aí ninguém queria ser uma falsa testemunha. Era difícil uma pessoa querer ser falsa testemunha. Porque se levantava perante ao Senhor e o Senhor revelava se a pessoa estava sendo verdadeiro, falso ou não. Então uma coisa eu digo para você, não é bom você ser uma falsa, levantar falso testemunho nem ser falsa testemunha. Não é bom. Quem faz isso, se você for uma falsa testemunha, você perde a sua salvação porque você vai estar mentindo. Mentindo e caluniando, porque a mentira e a calúnia, ela impede a vida eterna. É uma prática, um pecado, é um crime espiritual, a calúnia e a mentira. Então, se uma pessoa estiver mentindo, caluniando, a pessoa tem que dizer, meu Deus, me perdoa, tem misericórdia de mim, em nome de Jesus Cristo, e não fazer mais a calúnia e a mentira. Aí a pessoa é absolvida já aqui.